Oi, pessoal do signo de Sagitário, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ruth, vou fazer uma tiragem para vocês agora. Lembrando que a tiragem intuitiva, coletiva e temporal para vocês do signo de Sagitário. Gente, eu tentei gravar para vocês e aí a gravação não funcionou. Eu gravei tipo um vídeo inteiro, quando eu fui ver só tinham 6 segundos de gravação. Mas vamos que vamos aqui na tentativa. Essa é a minha terceira tentativa de gravar para vocês. Aqui para o Sagitário, tarô, por gentileza. Para Sagitário, pulou aqui. Rei de Paus, começamos bem com o Indiana Jones aqui, Rei de Paus, maravilhoso. Mais uma carta tarô, por favor. Mais uma carta, por gentileza, tarô. Ok. As de ouros aqui. Interessante que nas outras tentativas de já gravar para vocês também caiu as de ouros, eu acho, na mesma posição. Mais uma carta tarô, por favor. O pessoal do signo de Sagitário. Uma aqui. Para Sagitário, tarô, por gentileza. Hum. O louco aqui no meio da sua leitura, com Forrest Gump aqui. Mais uma carta tarô, por gentileza. Hum, para Sagitário, uma carta, por favor. Hum, Ás de Copas, bacana. Mais uma carta, por favor, tarô, pessoal do signo de Sagitário. Mais uma carta, por gentileza. Hum, O Sol, maravilhoso aqui. A gente tem dois arcanos maiores. E no fundo do maço nós temos o Hierofante. Nós temos três arcanos maiores aqui, tá? O Hierofante, os enamorados, o carro. Nossa, só arcanos maiores aqui. O que que acontece para vocês? Existe algo de uma descoberta? Existe uma novidade? Vamos lá, deixa eu começar do começo. Vocês provavelmente são pessoas que vêm passando por muitos desafios, muitas descobertas e autodescobertas também. Tem um quê de um caminho de investigação, digamos assim. Um caminho de investigação de quê, Ruth? Um caminho de investigação da sua essência, de você, tá? A gente está falando sobre uma auto-investigação, sobre um lugar de você. É como se você tivesse tido um problema sério com a sua autoestima, com o seu valor pessoal aí, em alguma medida, tivesse perdido um pouco do seu senso de valor pessoal. E, óbvio, né? Isso vem acontecendo pelos processos pelos quais você vem passando. E é como se você. Me lembra muito, né? Essa coisa do rei de paus aqui. Interessante, essa carta não costuma cair nas minhas leituras, e que rei de paus, elemento fogo, que é o elemento de vocês, né? Para mim, ele é muito, muito Sagitário, muita energia de Sagitário, né? Energia de expansão, de viagem, assim, aquela energia do estereótipo que a gente entende de Sagitário, que a gente sabe que é muito mais que isso. Mas é um buscador, é essa figura, um buscador, independente do seu gênero, óbvio. Aqui tem uma pessoa que é extremamente inteligente, se aprimora, né? Uma pessoa que não se contenta com o que é dado, não se contenta com o básico, quer sempre ir além, quer sempre testar os próprios limites, quer sempre descobrir novas formas de se encontrar, como você é, Sagitário. Você aí também assistindo agora, provavelmente você tem essas características fortes. Você é uma pessoa que sabe, e pode ser que você não sabe nem como é que você sabe, mas você sabe que sabe. Sabe aquela coisa que você não costuma ter explicações lógicas para isso. Então, você é uma pessoa que tem essa característica, que você é um cidadão, você é uma pessoa, uma alma antiga, tá? Você não está aqui desde ontem. Você chegou aqui há muito tempo, ó. A long time ago, você vem aí numa descoberta, numa jornada de se autoaprimorar. E isso, né? Óbvio, tem tantos desafios quanto glórias, tem tantas dificuldades, tem tantas subidas e descidas, assim, sabe? Aquele momento que você fala assim, eu quero um segundo de paz, eu quero dormir um pouco, eu quero, sei lá, descansar. E você é uma pessoa que tá sempre, é como se você estivesse sempre no olho do furacão, é como se você estivesse sempre envolvido, envolvida aí com milhões de processos, com milhões de histórias. Por quê? Porque você, no fundo, está sendo trabalhado, a sua energia, tá? Vou do começo agora direto pro fim, para você entender o que eu tô falando. É como se depois de é, tantos desafios, assim, que faz você questionar até a sua, sei lá, o seu pertencimento na Terra, o seu pertencimento na vida, você chega a um lugar de poder. Qual poder, Ruth? O poder de dar conselho, o poder de, né, óbvio, de aconselhar, de ensinar, o poder de falar a sua verdade, o poder de
lidar com disciplina, sabe? De outra forma, assim, tô falando isso por causa dessas duas energias aqui, tá, gente? Inclusive, quando você, né, tem até as cores parecidas, se vocês observarem. Inclusive, quando você consegue traduzir isso para as demais pessoas, é como se você conseguisse traduzir isso para as demais pessoas. E isso sendo um lugar de muito valor, um novo começo para você, de muito valor, inclusive valores financeiros, valores na matéria, tá? Existe sim uma busca, uma essa coisa do Forrest Gump aqui, do contador de histórias, né? Você como essa pessoa que sabe as narrativas da vida, que já viveu tanta coisa, que conhece as narrativas do seu ser, que conhece as narrativas da sua essência e que por isso está aberta a continuar nessa carreira, continuar, né? Combatendo o bom combate, na carreira, buscando explicações para o que você veio fazer aqui. Explicações, inclusive, que tenham um caráter de troca de pele. Não sei se isso está claro para vocês, mas tem aqui claramente um transbordar de uma essência, de uma profundidade, de um poder que vai levar você a esse lugar aqui, ó, de sol, de luz, de brilho. Interessante, né? 2, 4, 6, 8, 10. Aqui nessa carta do sol tem 10 girassóis, né? E me lembra, imediatamente me lembrou aqui, não costuma me lembrar isso, mas me lembrou agora, da carta do 10 de ouros, né? Que a gente tem essas 10 moedas aqui, que são esses 10 girassóis. Então, assim, existe aqui um lugar de muito sucesso, de muita validação, de muita. É como se você transgredisse algumas regras, sabe? Mas isso não fosse uma coisa prejudicial para você. Como você entendesse que, apesar de tantos desafios, apesar de você questionar o status quo, como está estabelecido, né? Apesar de você questionar como, todo mundo sempre faz assim, tá, mas você não é todo mundo, então você faz diferente, você é uma pessoa que faz diferente. Eu tenho certeza, Sagitário, que você é uma pessoa que faz diferente. Faz diferente o quê? Você caminha diferente, você ensina diferente, você conta histórias diferentes, você vive uma vida amorosa diferente, você tem uma forma diferente de ganhar dinheiro, a forma como você se relaciona, né, nas suas relações interpessoais é uma coisa totalmente diferente. E isso, em algum momento, sendo valorizado, sendo visto, né, e por outras pessoas, inclusive humanos e não humanos, né, pessoas estão acima também da gente aqui, desse plano. Então tem aqui sim um lugar de muita vitória para você, muito brilho. Eu não sei nem qual título colocar aqui para vocês, tá? Não, porque assim é difícil, gente, é difícil colocar o título das leituras. Vocês não têm ideia como é difícil. Por quê? Porque o título precisa fazer sentido, né? E aqui eu tô tentando, tipo, conectar para vocês uma ideia que é muita bênção, é muito brilho, é muita vitória, apesar de tantos desafios, apesar de tantas subidas e descidas, apesar de tantas idas e vindas, vocês estão num lugar de muito destaque. Vocês estão num lugar de pessoas que acessam vocês como conselheiros, como alguém que pode dar realmente, tem a palavra certa na hora certa, dizer o que pensa, dizer o que sabe. Isso é muito forte, isso é muito forte. Eu não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas isso é muito forte. Vamos ver aqui com o Totti. Totti, para o pessoal do signo de Sagitário, por favor. Caiu aqui. Gente, adoro. O que vocês querem mais? Rainha de paus. A gente tem um rei e uma rainha de paus, começando a leitura de vocês, nessas duas camadas aqui. A gente tem um rei e uma rainha de paus. O que vocês querem mais? Tá dado, amor. Proteção espiritual para quê? Mais para quê? Aqui. Essa figura, né, a rainha de paus, a gente chama de a bruxa do tarô. Ela é uma figura muito é, espiritual, no sentido muito humano, muito próximo a gente. Então, assim, tem uma figura que seria uma pombogira, seria uma figura de uma guardiã, tá? Se você não se conecta com essa energia, tudo bem, não tem problema, mas existe uma proteção aqui que não deve nada a ninguém, que mesmo no olho do furacão, mesmo sendo queimada lá, você queimando lá entre as dificuldades, essa pessoa tá te protegendo, tá te guardando, tá olhando por você. Isso é muito forte, tá? Muito forte. Mais uma carta aqui, o 10 de ouros. Caíram juntas essas duas cartas. Tanto a Rainha de Paus e o 10 de ouros caíram juntas. Aqui, gente, olha isso. Olha a associação que a gente tinha feito, né? Eu não sabia nem que o 10 de ouros ia cair aqui, não imaginava, porque obviamente são 78 cartas. Vocês sabem que são 78 cartas aqui. Ó, aqui eu tenho um mais de ouros, embaixo caiu o 10 de ouros. Você entende que é um começo de uma história que vai te projetar para uma coisa muito maior e vai ser assim? Vocês conseguem perceber isso? Uma projeção muito grande do que você faz, do que você ganha, de quem você é, das curas físicas que você vai viver, está vivendo para alguns, tá?
Tem um crescimento gigantesco aqui para vocês. E eu estou muito feliz de estar sendo portadora dessa informação para você, Sagitário. Gente, coloca para mim nos comentários se faz sentido para vocês isso aqui, porque assim, são tantas mensagens e só sabe quem está aqui do outro lado, né? Só eu queria que vocês tivessem a percepção que eu tenho aqui do que eu estou vendo, do que eu estou experienciando. Adoraria que vocês tivessem. Então, aqui, só para vocês saberem, né? Assim, coloquem para mim nos comentários se isso faz sentido, se vocês se conectam com essa energia, por favor, né? É importante, muito importante, tá? Mais uma carta, por favor, tarô. Ótimo, pessoal do signo de Sagitário, uma carta virou aqui o príncipe de espadas. O príncipe de espadas, que veio exatamente aqui, embaixo do louco, tá? Essas energias também tem cores até parecidas aqui. Se vocês observarem, tem essas tonalidades com verde, com amarelo, né? É, tem uma cura sendo feita em relação ao brilho de vocês, por quê? Porque você sabe o que precisa cortar. Porque você não é mais marionete na mão de ninguém, porque você não se deixa mais ser levado por qualquer pessoa. Você sabe, é como se você não tivesse mais o que perder, mas isso é uma coisa super positiva, né? Quando você não tem o que perder, você está disposto a tudo. E você está disposto a tudo, Sagitário, pela sua vida, pela sua narrativa, pelas suas palavras, pela sua essência, pelo que você carrega de bagagem, de know-how, tá? Isso é muito forte. Mais uma carta, por favor, tarô, pessoal do signo de Sagitário. Aqui. O seis de espadas aqui, que se chama ciência nesse tarô. Maravilha. Mais uma carta, por favor. O Seis de Espadas, ele fala também desses deslocamentos, dessas viagens, né? Para perto, para longe, independente. E você estando sempre guiado, né? No centro aí do interesse divino, tá? Você conectado aí, interconectado. Não sei se vocês conseguem perceber essas linhas aqui todas, né? É como se fosse sua network, é como se fossem as conexões neurais que o seu cérebro produz, e como se fosse isso tudo aplicado à vida prática, né? As conexões que você faz no seu dia a dia aí, conexões, inclusive, de comunicação inteligente, de comunicação aberta e amorosa. Mais uma carta, por favor, tarô, pessoal do signo de Sagitário, para finalizar essa parte da leitura, por favor, tarô, uma carta. Hum, o nove de espadas, que aqui se chama crueldade. É quando você finalmente entende o que você precisa deixar para trás, é quando você entende que o que foi posto para você, o que foi imposto para você não serve mais, você corta, tá? A gente tem aqui, se vocês observarem, o Marte em Gêmeos, né? E aqui Marte ele representa o corte, Gêmeos representa os amigos, né? Assim, no caso, as nossas redes, as nossas comunicações, os deslocamentos. É quando você não tem mais tempo a perder com pessoas, situações, locais, né? Meio ambiente direto, quando você não tem mais tempo a perder com coisas que não vão te levar a algum lugar, né, ou vão projetar para um lugar melhor. E no fundo do maço, o seis de paus, que nesse tarô se chama vitória. Então tem uma vitória para você sim, tá? Tem você pegando o seu poder de volta. Isso aqui são aquelas bengalas, né? Que você tem três bengalas de um lado, três bengalas do outro. É como se tivesse todo esse lado espiritual te apoiando também. Aqui, reconhecendo o seu brilho, vendo o quanto você vale, o quanto você merece amor, o quanto você vive tudo isso, e isso desde outros tempos, não, isso não é de agora. Se vocês observarem, a gente tem alguns símbolos aqui do Antigo Egito, é outra coisa, né? Outra coisa. Ok, agora vamos aqui pegar um conselho final para vocês com o oráculo. Oráculo, por favor, pessoal do signo Sagitário. Um conselho para eles, esse aqui é o oráculo dos anjos, que eu amo. Aqui, oráculo, pessoal do signo de Sagitário. Um conselho para eles, por gentileza. Aqui, oráculo. Tá, ok. Ahn, pergunte, né? Peça ajuda para outras pessoas, peça ajuda para os outros. Aí, aqui também falando sobre os outros na sua egrégora espiritual, tá? Não exatamente pessoas. Peça ajuda para os outros, para outras pessoas, no caso, no campo espiritual. E mais uma carta. Tá, ok, aqui. Deixa eu pegar a carta aqui para vocês, essa carta aqui. Espere, tem uma carta de espere aqui para você. Tem uma coisa de esperar, agora não é o tempo certo. O que que acontece aqui no fundo do mar? Você tem uma oportunidade melhor vindo para você, opportunity aqui. Existe uma oportunidade melhor vindo para você. Então, se você está na dúvida aí para tomar uma decisão, Sagitário, isso aqui é uma outra coisa, uma coisa à parte. Para muitas pessoas tem a ver com alguma coisa relacionamento amoroso, tá?
ou para outras pessoas é sobre uma mudança. Tem outra coisa aqui. Se for para você é, se mudar ou decidir alguma coisa, espere um pouco. Não é a hora certa ainda, tá? Tem uma oportunidade chegando para você, mas você precisa esperar um pouco. Aí, Sagitário, peça ajuda para sua guiança espiritual, para sua egrégora espiritual, tá bom? É isso para vocês. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo grandão e tchau, tchau.